E ela andava pelo seu reino imaginário, onde os campos eram sempre floridos e os dias sempre ensolarados. Caminhava colhendo as mais belas flores e ervas, para que assim deixasse pelo caminho rastros de perfume, beleza e cura. E no final do dia, quando a sua cesta já estava repleta de sua colheita, então ela as bordava. Iniciando, então, nossa aula de hoje, eu usei um tecido de 30 por 30 para dar bastante margem e eu usei uma cambraia de linho, mas você pode usar um linho, um algodão cru com acabamento. Procure usar um tecido que tenha a trama mais fechadinha. Aqui eu já coloquei no bastidor, está preparadinho para bordar. Vamos começar pelo ramo de trigo, pelo caule. Então, eu usei essa cor cobre e nós vamos fazer aqui com 2 fios o ponto haste. Procure puxar pelo lado oposto que o ponto se ajeita melhor e deixe a linha sempre voltada para o mesmo lugar. Se você está deixando para baixo, faça o próximo ponto com a linha sempre para baixo, não inverta no meio do caminho. Puxa pelo lado oposto. E vai fazendo assim até o final do galho. Agora, nós vamos fazer o ponto rococó, as sementinhas do trigo, com esse bege claro. Eu venho aqui na base do caule e volto lá onde eu estava. E vou dar voltas na minha agulha. Procure não encavalar a linha, porque assim o ponto rococó fica bem certinho. Tem que dar uma distância que seja a mesma do ponto e ali do desenho. No caso, eu dei 30 voltinhas. Passa com delicadeza pela agulha e ajeita o rococó. Aí você vai com a agulha lá para baixo. Já saio aqui para fazer o próximo da mesma forma. Vou na base e volto lá onde eu estava. E assim você faz todas as sementinhas. Agora, com esta cor um pouquinho mais escura, nós vamos fazer o ponto margarida abraçando esse ponto rococó. Então, volto no mesmo lugar, entro na laçada e ajeito o meu ponto para que ele abrace o rococó. E prendo meu pontinho aqui em cima. Cuida a hora que você puxa para que ele fique bem abraçando mesmo o ponto rococó. Continua da mesma maneira. E assim faz todas as sementinhas. Agora com essa cor palha, um fiozinho só, nós vamos fazer o cabelinho do trigo. É um pontinho reto em cada sementinha. E assim você faz em todos.
Para fazer as pétalas da margarida, eu usei esse off-white com 6 fios e eu vou fazer o ponto cheio. Eu gosto de começar sempre no meio da pétala. Faço o primeiro ponto, aí depois eu vou para as 2 laterais. E assim você faz todas as outras pétalas. Para fazer o miolinho, eu usei essa cor assim meio salmão com 4 fios. Eu vou começar com o ponto nó francês. Veja que eu não fiz no centro da elipse, eu fiz um pouquinho acima, porque nós estamos olhando a margarida de um certo ângulo. Então, para que fique essa tridimensionalidade, nós temos que cuidar do ponto aqui. Agora eu vou fazer em volta desse nó francês carreiras de ponto haste. Só na parte de baixo. Porque, como eu estava dizendo, tem que dar essa tridimensionalidade na nossa margarida. Então, a maneira como fazemos o ponto é muito importante. Volto para o lado esquerdo e faço outra carreira de ponto haste. Arrematei mais uma carreira, volto lá do lado esquerdo. Eu vou fazendo assim até preencher todo o miolinho. Faz até preencher. Aqui eu já estou com ele cheio. Eu vou fazer uma carreirinha com esse verde, com 2 fios apenas de ponto haste, para que dê essa tridimensionalidade da margarida. Como nós estamos vendo de baixo, então vai ser só aqui embaixo, não vou fazer na volta toda. E arremato aqui. Nossa margarida está pronta. Para fazer o galinho dela, você faz até lá embaixo. Em todas as margaridas, você vai usar a mesma cor. Pula a folha e continua o galho. Eu usei esse verde mais escuro com 2 fios e o ponto haste. Aqui eu vou te mostrar, tá vendo que esse galho está inclinado para o lado direito? Então, eu vou manter a minha linha para o lado direito. Eu expliquei esse detalhe do ponto haste num vídeo que eu tenho só dele. Vou deixar aqui o card, caso você ainda não tenha visto. Puxo do lado oposto e volto minha linha para o lado direito. Lembre de nunca mudar a direção no meio do caminho. E assim você faz até lá embaixo em todos os galhos. Agora, com esse
verde acinzentado, eu vou fazer o galinho de pinheiro com o ponto aresta. Algumas pessoas também conhecem esse ponto por pé de galinha. Nome de pontos é muito regional, eles variam bastante de estado, os nomes, né, dependendo do estado, do país. Assim eu vou completando todo o raminho. Agora aqui, para completar o galho dele, eu vou fazer ponto atrás com pontos bem largos, bem grandes, tá vendo? E faz até lá embaixo também. Desvia das flores e continua. Agora com esse rosa clarinho, vou fazer essa florzinha. Para dar também a tridimensionalidade, eu não vou fazer o miolinho no centro, eu faço um pouquinho para cima. E nós vamos fazer o ponto caseado. Com 2 fios, linha para baixo da agulha. Eu uso geralmente o número da linha, da agulha, eu costumo usar número 7 ou 8. Para fazer bordados em geral. Às vezes, quando o bordado é muito delicadinho, eu uso a número 9. Aí você completa todo o círculo. Aqui eu cheguei no final, para arrematar eu volto aqui no primeiro ponto e arremata. Agora, com uma agulha sem ponta, eu vou fazer com essa cor, esse rosa um pouquinho mais escuro e 4 fios. Nós vamos fazer apenas meio círculo. Eu vou fazer pontos de superfície. Eu estou fazendo o ponto, pode ser chamado de, vamos chamar de ponto pirulito, porque eu vou pegar... eu vou enrolar a minha linha nos pontos já feitos. Note que eu não entro no tecido, eu tô pegando apenas nos pontos. A minha linha fica para cima da agulha dessa vez, porque eu não quero entrar na laçada. Vou fazer até mais ou menos aqui. Agora já acabei e vou com a linha lá para baixo. Vou sair aqui um pouquinho para baixo de onde eu comecei o ponto pirulito e vou trocar de agulha agora por uma agulha com ponta. A que estávamos usando mesmo para bordar. E eu vou fazer o contorno com ponto cheio, bem pertinho do outro. Como nós já fizemos o ponto pirulito embaixo, ele vai ficar com um certo relevo. Quando começa a chegar aqui embaixo, você pode fazer o ponto cheio um pouquinho maior, para dar essa sensação que ele está mais perto, e conforme você for subindo, você vai diminuindo. E não termina no final do ponto pirulito. Para um pouquinho antes. Para fazer a segunda flor, eu usei as mesmas cores de linha, do mesmo jeitinho, e essa última aqui de baixo eu usei o rosa um pouquinho mais escuro, médio no caso, com 2 fios para o caseado, e esse rosa mais escuro para fazer o ponto cheio, que igual nós fizemos aqui em cima. O galinho dessa flor eu vou fazer com esse verde acinzentado, com 2 fios, e o ponto haste que a gente já aprendeu aqui no galho da margarida e também do trigo.
Agora vamos fazer a folha com esse verde um pouco mais escuro, 2 fios. Se você for iniciante, você pode fazer um risco aqui no meio com a caneta térmica para te ajudar a guiar o seu ponto. Veja que eu volto sempre no meio, saio na lateral, ora para o lado esquerdo, ora para o lado direito e volto sempre no meio. Esse é o ponto folha. Eu alternei as cores das outras folhas da margarida com os 2 tons de verde. Uma hora você usa uma cor, outra hora você usa outra. Agora o arranjo já está pronto, os pontos aqui você já aprendeu todos. Eu só vou te mostrar as outras cores que eu usei para compor o arranjo. Para fazer essa florzinha lilás, eu usei essa numeração de lilás claro, a escura com 4 fios, da mesma forma que fizemos as outras. E o galho do pinheirinho eu usei um cinza mais escuro. Aqui pode ficar um pouco confuso na hora de descer com os galhos, você não precisa seguir o meu risco, tá? Você vai seguindo a sua intuição para chegar com o galho lá embaixo. Eles ficam assim emaranhados mesmo, às vezes um tá em cima do outro, é assim mesmo. E agora nós vamos fazer o amarrio. Eu usei um fio rami. Como o fio rami que eu tinha era muito grosso, eu desfiei ele, tá vendo? Ele solta o fio com facilidade, parece até a nossa linha de meada. E eu usei um fiozinho só. Cortei do tamanho de um braço, mais ou menos. Peguei uma agulha maior que eu tinha para que pudesse passar esse fio grosso. Eu acredito que essa agulha deva ser número 3. E aqui na outra extremidade, eu dei um nozinho simples para poder começar aqui o bordado. E vou cortar para que fique um nó bem delicado lá embaixo. Saio mais ou menos nessa altura e vou fazer uma série de pontos retos mesmo, simples. Sai bem pertinho. E vai fazendo pontos retos. Aqui eu achei que estava com uma falha, eu voltei. Aqui eu vou tirar a agulha, eu vou deixar essa linha reservada, cortei um pedacinho e vou vir com uma outra linha, faço também o mesmo nozinho, corta para ficar delicadinho e eu saio do lado oposto, para a gente poder dar um lacinho aqui. Tiro a agulha. Aqui eu cortei um pouco pequeno demais, mas você deixa maior que facilita para você fazer o lacinho. E fica assim.
Para tirar essas sujeirinhas que deixa o fio rami, eu vim com uma fita crepe e ele tira todinho esses fiapinhos que ficam. Pode ser qualquer fita adesiva que você tiver. Se você quiser, você pode dar um pontinho para esse laço ficar mais seguro ou dar um pinguinho de cola e assim ele está pronto. Embora você tenha que estar no mundo, não seja o mundo. Misture-se e interaja com as pessoas, contudo, sua mente sempre estará em Deus. Mantenha no seu íntimo um santuário secreto de silêncio e paz, onde não será permitido a entrada das oscilações lá de fora, das lutas, das aflições ou da desarmonia. Todos os sentimentos de raiva, vingança e ódio devem ser deixados do lado de fora. E nesse refúgio de paz, Deus o visitará.